Nossa aula de hoje vai dar continuidade à aula passada, vai falar um pouco sobre limites, continuidade e derivadas, né? Então, na aula passada, nós fizemos um exemplo mostrando que se tomarmos caminhos distintos e o limite por aquele caminho der valores diferentes, então a gente consegue mostrar que o limite daquela função para aquele determinado ponto ele não existe, né? Então, para relembrar, trouxe aqui mais um exemplo, onde quero calcular o limite dessa função quando x e y tendem a 0, 0, tá? Então, quero mostrar se esse limite existe ou não. Bom, a princípio, é mais fácil mostrar que não existe, tá? Mostrar que existe é um pouco mais delicado. Bom, a ideia aqui é buscar dois caminhos e mostrar que nesses dois caminhos os valores divergem, né? Vão para valores diferentes. Então, uma estratégia é a seguinte: eu quero passar pela origem, e passar pela origem significa que eu posso pegar uma coleção de retas, eu vou chamar aqui y igual a mx, são retas que todas passam para a origem, para m, diferente de zero, né? Todas elas passam na origem para qualquer m. Então, vou pegar a reta y igual a mx, vou trocar y por mx, vai ficar f de x mx, e onde tem y na minha função, vou trocar por mx. Fazendo isso, eu chego nessa expressão, m ao quadrado x, dividido por 1 mais m à quarta x ao quadrado. Agora, estudar o limite quando x e y tender a zero é a mesma coisa que estudar o limite só quando x tender a zero, né? Uma vez que eu troquei y por x, e quando x for a zero, o y também vai a zero. Então, quando x e y for a 0, 0, ao longo dessa reta, nós temos que x é igual a 0, 0 dividido por 1 mais m vezes 0, isso é 0 sobre 1, que é igual a 0. Então, f de xy tende a 0, quando xy tende a origem ao longo da reta y igual a mx. Então, para todas as retas passando pela origem, todas que você escolher, isso vai dar sempre 0. Bom, logo, f tem o mesmo limite ao longo de qualquer reta não vertical que passe pela origem. Mas isso não garante que o limite seja 0, tá? Pois, se tomarmos agora x e y tendendo a 0, 0, por um caminho parabólico, ou seja, x igual a y quadrado, se a gente fizer isso, a gente vai trocar agora x por y quadrado, a f de xy vai ser a mesma coisa que f de y ao quadrado y, e dessa forma, onde tem x eu coloco o y ao quadrado, substituindo na minha expressão, eu fico com y à quarta sobre 2y à quarta, cancela tudo por y, isso é igual ao meio. Então, f de xy vai para 1 meio, quando xy tende a origem ao longo dessa parábola. Opa, como os limites para caminhos diferentes deram diferentes, por retas isso foi para 0, através de uma parábola isso foi para 1 meio, conclusão, isso me leva a crer que esse limite ele não existe, tá? Então, chegar a resultados que o limite não existe, em geral, é mais fácil, tá? Bom, isso a gente tinha feito um exemplo na aula passada, ao qual mostrávamos também que um dado limite não existia para caminhos diferentes. Então, um outro exemplo, agora um pouco mais delicado, é o seguinte: ache esse limite aí, se ele existir. Então, eu quero o limite de 3x² y sobre y2 mais x2, quando x e y tender a 0, 0. Bom, se ele existir, eu quero que encontre esse limite. Bom, baseado no que eu venho apresentando para vocês, vocês podem dizer assim, olha, eu vou tentar andar por retas, eu vou tentar andar por parábolas. Bom, eu vou tentar andar pela x igual a 0, pela y igual a 0. Vocês podem, na verdade, a gente tem que tentar, tá? Não dá para bater o olho e adivinhar, não. Então, a gente pode mostrar que ao longo de qualquer reta que passa pela origem, isso é 0, tá? Então, é só brincar com isso. Isso não prova que o limite novamente existe, tá? Mas, o limite ao longo das parábolas, então pegamos duas parábolas, y igual a x2, x igual a y2. Então, x igual a y2,
e y igual a x2 também foram para zero, tá? Bom, então a gente começa a dizer assim, olha, tentei vários caminhos e a maioria dos caminhos leva a crer que isso tende a zero, tá? Peguei um monte de reta, isso foi para zero, peguei um monte de parábola, isso foi para zero, então eu começo a desconfiar que esse limite existe, tá? Começo a desconfiar. Bom, para mostrar que ele existe, a brincadeira é mais pesada, tá? Não tem outro caminho para mostrar que ele existe. Você pode encontrar 300 caminhos indo a zero. Isso não quer dizer que ele vá para zero, né? Pode ter um caminho que isso não funciona. Isso só diz assim, eu suspeito que vai a zero e aí eu tenho que provar. Bom, e como é a prova disso? Vou mostrar para vocês que a prova disso é algo não trivial, tá? É algo bem escroto. Então a gente vai ter que provar esse limite pela definição. Mostrar que ele existe pela definição. Bom, seja epsilon maior que zero, queremos encontrar um delta maior que zero, tal que, como esse ponto está no R2, né? A norma de x menos a origem é menor que um delta, então o módulo de f de x menos o ponto que eu acho que ele converge é menor do que um certo epsilon. É assim que se prova isso. Ou seja, eu vou trabalhar com essa expressão aqui, né? E ver o que é que eu consigo chegar. Então, essa função menos zero é a mesma coisa que ela sozinha. O módulo de 3x ao quadrado y sobre x2 mais y2. O módulo do quociente é o quociente dos módulos, o módulo do produto é o produto dos módulos, e um fato interessante. O módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, tá? Isso tudo aqui é maior ou igual a zero, tá? Não tem problema nenhum. Então, esse módulo, quando eu trabalho com ele, quando eu vou brincar com ele, eu fico com o módulo de 3y ao quadrado, ou melhor, 3x ao quadrado y, o módulo de x2 mais y2. Porém, isso aqui, por ser positivo, esse módulo não faz mais sentido, tá aqui embaixo. E no numerador, eu tenho que o módulo de 3 é 3, o módulo de y ao quadrado é o próprio x ao quadrado, é o próprio x ao quadrado, e o módulo de y, aí eu não posso falar nada, porque eu não sei por onde o y anda, tá? Então, eu sei que ao brincar com esse módulo aqui, eu me deparo com isso aqui e eu vou ter que estudar isso aqui, tá? Ou seja, dado epsilon, eu quero encontrar um delta. E o delta depende dessas expressões aqui, ó. Então eu vou ter que trabalhar essa expressão. Então vou começar a brincadeira assim, ó. X ao quadrado, ele é menor ou igual que x2 mais y2. Então, x ao quadrado é maior ou igual a zero. Y ao quadrado é algo também maior ou igual a zero. Eu posso somar eles, de modo que a soma deles é maior ou igual que qualquer um dos outros. Bom, dessa forma, eu chego que x2 sobre x2 mais y2, isso é menor ou igual que 1. Tá? Isso é menor ou igual que 1. Bom, mas ainda não é a expressão que eu procuro, né? A expressão que eu procuro, ela tem 3x quadrado, módulo de y, né? Bom, então, para deixar isso bem parecido com o que a gente tem, eu vou multiplicar ela por 3 em ambos os lados. Multiplicar ela por 3 em ambos os lados e estou quase lá. Bom, falta agora multiplicar pelo módulo de y, né? Que é positivo e preserva a desigualdade, né? Então, eu tenho que 3x ao quadrado módulo de y dividido por x2 mais y2 é menor ou igual que 3 módulo de y. Então, brincando com essa expressão, eu chego nesse lado. Bom, agora preciso desenvolvê-la mais um pouco, né? Até chegar nisso aqui que eu tenho em verde. Eu preciso chegar em algo parecido com isso que está aqui em verde. Bom, por outro lado, o módulo, né, de y é igual a raiz de y ao quadrado, por definição, tá? Então, isso é igual a 3 vezes a raiz de y ao quadrado. E isso, por sua vez, a raiz de y ao quadrado é menor ou igual que a raiz de y ao quadrado mais x ao quadrado. Tá?
Isso é verdade. Então, isso aqui, por sua vez, é menor ou igual que 3 vezes a raiz de y ao quadrado mais x ao quadrado. Então, arrumando a casa, a gente chega nisso aqui, ó. Mas por que eu cheguei nisso? Porque eu quero brincar com esse delta aqui, ó. Então, esse delta é o cara que eu quero brincar. Esse cara aqui, ó. Bom, então, ó, observe que se eu tomar delta como sendo epsilon sobre 3, e sabendo que isso aqui é menor do que delta, nós temos o seguinte, ó. Volta para cá para o início, tá? Esse módulo é menor ou igual, nós desenvolvemos aqui, ó, 3 raiz de x2 mais y2, mas eu falei para vocês que x2 mais y2 é menor do que delta. Então, isso é menor do que 3 delta. Mas quem foi que eu disse para a gente chamar de delta? Foi o epsilon sobre 3. Então, 3 vezes epsilon sobre 3, isso aqui se cancela, e nós mostramos que isso aqui é menor do que um certo epsilon. Mas para encontrar o epsilon, tivemos que tomar delta como sendo epsilon sobre 3. Então, observe que é assim que demonstra que esse limite vai para zero, cara. Não é trivial, não é fácil, tem muita manipulação algébrica, ou seja, como a gente está em 2 variáveis, 3 variáveis, a brincadeira é não trivial e é muito difícil olhar para esses limites. Ah, eles convergem, vão para 3, vão para 2, vão para 0, vão para não sei o que. Cara, é difícil. E caso a gente suspeite que um limite desse existe, a gente tem que provar através da definição, tá? De forma bem bruta mesmo, não tem outro caminho, tá? Então, o primeiro exemplo foi um exemplo que na maioria dos casos acontece, tomamos caminhos diferentes e eles vão para limites diferentes, e quando a gente suspeita que vários caminhos que nós tomamos estão indo para o mesmo lugar, suspeitamos que ele converge, então temos que provar. Então, essa é a definição ao qual nós provamos aqui no cálculo de várias variáveis que um limite existe, tá? Não é igual ao que nós fazíamos lá no cálculo 1. A brincadeira aqui é mais violenta e não tem outro caminho, tá, professor? Mas não tem outro caminho. O único jeito é mostrar pela definição que dado um epsilon existe um delta, tal que essas desigualdades são satisfeitas, tá? Então não tem outro caminho, não tem truque para isso, não tem como bater o olho e dizer que vai, não tem como, tá? Infelizmente. Então, falando de continuidade, é igualzinha a continuidade que tinha lá no cálculo 1 de vocês, tá? O limite de f de x quando x tende a tem que ser igual a f de a. Então, era assim que a gente dizia que uma função era contínua lá no cálculo 1. Bom, funções contínuas de 2 variáveis também são definidas da mesma forma, tá? Uma função f de 2 variáveis, ela é dita contínua num ponto AB, se o limite de f de xy, quando xy tende a AB, é igual a f de AB. Então, dizemos que f é contínuo em D, e se f for contínuo em todo ponto do domínio, tá? Então, uma coisa é falar em continuidade no ponto, a outra é falar que ela é contínua em todo o domínio, tá? Então, tudo que se faz aqui de continuidade é igualzinho ao que se trabalhava lá no cálculo 1. Bom, o significado intuitivo de continuidade é que se um ponto xy varia em uma pequena quantidade, o valor de f de xy variará de uma pequena quantidade também. Então, isso quer dizer que a superfície que corresponde ao gráfico de uma função contínua não tem buracos ou rupturas, tá? Não é rasgada nem nada. Então, usando as propriedades de limites, podemos ver que a soma, a diferença, o produto e o quociente de funções contínuas são funções contínuas em seu domínio, tá? Então, isso aí não tem muito o que explorar. Eu vou apenas apresentar algumas funções contínuas bem clássicas que a gente não perde nem tempo olhando para isso, tá? Então, uma função polinomial de 2 variáveis, ela é a soma de termos da forma c vezes um xm vezes um y elevado a n, onde c é uma constante, m e n são números inteiros não negativos. Então, uma função racional, ela é uma razão de polinômios, e tá aí o exemplo. Ó. Essa é uma função polinomial, ela é contínua. Essa é uma função
chamada racional, é um quociente de dois polinômios, e, consequentemente, né, nós temos que essas funções são contínuas. Né? Então, já tínhamos na aula passada falado sobre essas funções bem simples, elas também são contínuas, e note que qualquer polinômio pode ser obtido a partir das funções f, g e h, por multiplicação e adição. Então, segue que está aqui um resultado importante, todos os polinômios são funções contínuas em R2, tá? Então, imitando o que tinha lá no cálculo 1, todos os polinômios são funções contínuas em R2. Da mesma forma, qualquer função racional, ela é contínua em seu domínio. Por quê? Porque ela é o quociente de duas funções contínuas. Então, até aqui não tem nenhuma novidade. É exatamente o que a gente já vinha trabalhando. Então, observe esse primeiro exemplo. Eu quero calcular um limite. E observe que a função ao qual eu quero calcular o limite, ela é uma função f de x, y, depende de duas variáveis. E isso é um polinômio, né? Em duas variáveis. Né? Então, por ser um polinômio, essa função ela é contínua. Pelo fato dela ser contínua, a gente já sabe da definição que o limite da f de x, y, quando x, y tende a um certo AB, esse limite é a mesma coisa que calcular a f naquele ponto. Se ela for contínua. Se ela for contínua, não tem nem conta para fazer, eu só preciso substituir. Como é um polinômio, ela é contínua. Então, calcular esse limite é a mesma coisa que pegar a f e substituir em 1, 2. Então, quem é a f de 1, 2? A f de 1, 2 é onde tem x, coloca 1, onde tem y, coloca 2. Então, 1 ao quadrado mais 2 ao cubo, menos 1 ao cubo vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 8. Isso aqui, menos 4. Isso aqui, mais 3. Isso aqui, mais 4. Então, 11. Então, observe que o fato de ser contínua é tudo de bom, tá? Não precisa se estressar muito. Basta perceber que ela é contínua ou argumentar que ela é contínua e aí as contas saem de forma natural, tá? Bom, como para funções de uma variável, a composição é outra maneira de combinar funções contínuas para obter outra também contínua. Né? Então, compor funções contínuas geram funções contínuas. Então, de fato, pode ser mostrado que se f é uma função contínua de duas variáveis e g é uma função contínua de uma única variável, definida na imagem f, a função composta h igual a g bola f, ela é definida como h de xy, como sendo uma g aplicada em f de xy, isso também gera uma função contínua, tá? Então, compor funções contínuas geram funções contínuas, tá? Também é tudo de bom. Bom, se você tiver agora com três variáveis, tá? Você tem uma função f, ela é contínua num certo ABC, se, mais uma vez, o limite for igual ao f aplicado no ponto, tá? Toda vez que você tiver isso aqui, é porque sua função é contínua. Então, por exemplo, essa função aqui, ó, ela é contínua. Ela é racional, né? Uma divisão de polinômios. Ela é racional e, portanto, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Quem são os pontos do seu domínio? São os pontos ao qual x2 mais y2 mais e2 menos 1 sejam diferentes de zero, né? Eu não posso dividir por zero, ou seja, o domínio são todos as triplas x, y, z pertencentes ao R3, tais que x2 mais y2 mais z2 tem que ser diferente de 1. Isso é o domínio. Ou seja, ela é domínio, ela é contínua em todos os pontos do R3, exceto quando x2 mais y2 mais z2 for igual a 1. Porque quando isso acontecer, quando você estiver na esfera, centrada na origem de raio 1, a sua função não existe, ela é descontínua nesse ponto, tá? Então, em outras palavras, f é descontínua na esfera, com centro na origem e raio 1. Então, tirando essa esfera, qualquer outro ponto, a sua função se torna contínua. Então, se a função for de 2, de 3, de 4, a brincadeira é a mesma, tá? Isso aí é só para mostrar que se você entender para 2, vai funcionar para 3, para 4, é por isso que a gente foca muito em 2, porque o resto é só imitar. Então não tem muito o que fazer. Bom,
aí vem um tópico muito interessante, né? Principalmente para quem trabalha com física, quem trabalha com engenharia, quem trabalha com as diversas áreas que utilizam o cálculo diferencial como ferramenta, né? Então, são as chamadas derivadas parciais. Em um dia quente, a umidade muito alta aumenta a sensação de calor, ao passo que se o ar está muito seco, temos a sensação de temperatura mais baixa do que a indicada no termômetro. Bom, o Serviço Meteorológico do Canadá, ele introduziu uma função chamada Umidex, ou Índice de Temperatura-Umidade, para descrever os efeitos combinados da temperatura e umidade. O Umidex I, né, ela é a temperatura aparente do ar quando a temperatura real for T e a umidade relativa for H. Desse modo, I é uma função de T e H e costumamos escrever I como sendo uma F de T e H. Ou seja, I é uma função de duas variáveis, né? T, que é a temperatura real, e H, que é a umidade relativa. Beleza, então esse serviço meteorológico começou a coletar dados e construiu uma tabela com esses dados, né? Então tá aí, ó, uma tabela de valores dessa função I. Essa parte dela ela foi compilada pelo serviço meteorológico e ela tem da sua horizontal tem o H, que é a umidade relativa, na sua vertical tem a temperatura real em graus Celsius, tá? Então, por exemplo, quando a umidade, ou seja, o H for 60 e quando a temperatura real for 30, nós temos aí que o nosso I ele depende de nosso I, ela é uma função F que depende da temperatura e da umidade. E para esses valores, a F de quando o T for 30 e quando o H for 60, olhando para a tabelinha, isso deu 38, tá? Olhando para a nossa tabelinha, o cruzamento dessas informações, isso acontece exatamente no 38. Bom, se nos concentrarmos na coluna assinalada da tabela, que corresponde à umidade relativa de H igual a 60%, estaremos considerando o Umidex como uma função de uma única variável, T, para valores fixos de H, para um valor fixo de H. Então, se a gente escolher H igual a 60, que era exatamente o que estava lá na nossa tabelinha, se eu escolher o H, né? Se eu escolher o H igual a 60, eu fixei o H. Quem pode variar para mim agora é o T. Então, uma vez que eu fixei o meu H, essa minha função, ela só depende de T, né? Uma vez que o H está fixo. Então, eu consigo construir uma G de T, ao qual ela é a F de T e o H está fixo em 60, ele está parado. Ou seja, a sua função agora só depende de T. Você construiu uma função de uma variável, né? Então, G de T descreve como o Umidex aumenta à medida que a temperatura real T aumenta, sabendo que a umidade relativa é de 60%, está fixo. Então, quer dizer que se é uma função de uma variável agora, só depende de T, uma vez que o H está fixo, eu posso derivar, né? Então, a derivada de G, quando T for igual a 30, é a taxa de variação de I com relação a T, quando T é igual a 30. Então, pela definição de derivada que a gente tem lá do cálculo 1, G' aplicado no 30, isso é o limite, quando H tender a zero, do G de 30 mais H menos o G de 30. Mas quem é G por definição? Olha, é F de 30 mais H e 60 menos F de 30 e 60 dividido por H. Então, essa funçãozinha aqui, que depende agora de H, para valores de H, vai me dizer como está variando a minha função quando o H está fixo em 60 e o meu T agora está variando. Então, observe que como eu tenho uma coleção de dados, a minha derivada ela será de forma discreta, tá? Então, como eu fixei o meu H, o meu T está variando, né, de 2 em 2, né? 26, 28, 30, 32. Então, o que eu tenho que fazer é pegar valores antes e pegar valores depois, tá?
É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Bom, pensando de forma discreta, né? Então, podemos aproximar seu valor usando a tabela 1 e tomando h igual a 2. Então, h igual a 2, nós temos g de 32 menos g de 30 sobre 2. Isso é igual a f de 32,60 menos f de 30,60 sobre 2. Indo na tabela, isso dá 42 menos 38 sobre 2, que dá 2. Olhando agora para valor de h igual a menos 2, nós temos que isso aqui é aproximadamente g de 28 menos g de 30, dividido por menos 2. Isso é a f de 28,60 menos f de 30,60, dividido por menos 2. Isso dá 35 menos 38 sobre menos 2, dá 1,5. Bom, o que a gente faz agora, no caso discreto, é tirar a média desses dois valores, tá? Então, calculando a média desses valores, podemos dizer que a derivada g' de 30 é aproximadamente 1,75. Isso significa que quando a temperatura real é 30 graus e a umidade relativa é de 60%, a temperatura aparente, o umidex, sobe para cerca de 1,75 graus Celsius, para cada grau que a temperatura real sobe. Então, isso são coisas que são feitas na prática, né? Na prática, a galera faz isso, coleta esses dados, tenta fazer uma modelagem para essas coisas, né? Ver o que está acontecendo, baseado em dados coletados de forma real. Então, olhemos agora para a linha sombreada da tabela 1, que corresponde à temperatura fixa de T igual a 30. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar a temperatura em T igual a 30 e vou deixá-la fixa. O que é que vai acontecer? Eu agora tenho uma função, posso chamar de H, por exemplo, H, desse H maiúsculo. Ela é a minha F de 30, o 30 está fixo, H, né? Ou seja, eu consigo, de alguma forma, construir uma nova função que agora não depende mais de duas variáveis, só depende de uma vez que o meu T ele está fixo, né? Então, com T igual a 30 fixo, eu tenho agora uma G de H. E isso é igual a minha Fzinha de 30H. E como é uma função de uma única variável, eu posso calcular sua derivada, né? Uma vez que o meu T igual a 30 está fixo, e eu quero calcular essa derivada quando H for 60. Então, usando as definições que a gente já conhece de derivada lá do cálculo 1, vou fazer a mesma brincadeira, tá? Isso é G de 60 mais H menos G de 60 sobre H. Isso é F de 30 e 60 mais H menos F de 30, 60 dividido por H. Aí agora, se você olhar na sua tabelinha, o seu H, ele não anda mais de 2 em 2, então ele anda de 5 em 5. Então 40, 45, 50, 55, 60. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a taxa de variação entre esses dois, depois eu calculo entre esses dois e tiro a média, tá? No caso discreto, no caso real, é isso que a gente faz, tá? Na prática é isso. Então, se a gente fizer o H variar entre 5 e menos 5, nós temos que o G' de 60 por um lado dá 0,4, G' de 60 por outro dá 0,2, tirando a média, G' de 60 é aproximadamente 0,3. Isso nos diz que quando a temperatura é de 30 graus Celsius e a umidade relativa é de 60%, o umidex aumenta em cerca de 0,3 graus Celsius para cada ponto percentual que a umidade relativa aumenta. Então, o que é que eu fiz até agora, né? Inventei de fixar um valor e olhar para o outro fazendo ele variar, né? E obtive dois valores diferentes, né? Então, em geral, se f é uma função de duas variáveis e x e y, né? Suponha que deixemos somente x variar enquanto mantemos fixo o valor de y. Por exemplo, y igual a b. Fixa um y lá e deixa o x variar, onde b é uma constante. Então, estaremos então considerando realmente uma função de uma única variável x, a saber, pode chamar de g de x, e essa g de x ela é uma f de x, f de xb, né? Onde x é uma constante, está lá fixa. Então, se g tem derivada em a, nós a chamaremos de derivada parcial de f em relação a x, naquele ponto AB. E a denotaremos por f de x a b. Então, essa é a notação que nós usamos, tá?
para falar em derivada parcial de f com relação a x. Ou seja, se eu estou com uma função de duas variáveis, para derivar com relação a x, eu tenho que olhar para o y como constante. E assim, eu faço a brincadeira valer para toda a minha função, né? Então, tá aqui a definição mais séria. F' de x no ponto AB, por definição, é a f de A mais H e B, menos f de AB, dividido por H quando H tende a zero. Então, essa é a definição de derivada parcial de f com relação a x, tá? Então, esse estilo de raciocinar, a gente imita ele, né? Faz ele de forma análoga para o y, e aí a gente também consegue definir a f de y, ou seja, a derivada parcial de f com relação a y no ponto AB, né? Agora você vai considerar o x como sendo constante, fixo, e vai fazer o y variar. Então, se você prestar atenção no que a gente fez na nossa tabela, foi exatamente isso, ó. Com essa notação, para derivadas parciais, podemos escrever as taxas de variação do umidex com relação à temperatura real T e umidade relativa H, quando T for igual a 30 e quando H for igual a 60. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi fazer uma motivação para dizer assim, olha, a derivada de f com relação a T, no ponto 30, 60, foi aproximadamente 1,75. Por outro lado, a derivada de f com relação a h, no ponto 30, 60, foi aproximadamente 0,3. Então, o que nós fizemos foi calcular as derivadas parciais, ou seja, como cada variável está variando, né? Então, essa é a primeira noção de derivadas parciais. Lógico, isso aí, o problema que foi motivado é um problema discreto, mas essa definição se arrasta para o caso contínuo, e aí nós também não temos problema nenhum, tá? Então, se agora deixarmos o ponto AB variar nas equações 2 e 3, fx e fy se tornam funções de duas variáveis. Então, se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais são as funções f de x e f de y. O que ele está querendo dizer para a gente é o seguinte: se a gente tem uma função f, e essa função f ela depende de duas variáveis, a função f de x, ou seja, a derivada de f com relação a x, é uma nova função e também uma função de duas variáveis. A f de y é uma nova função e também é uma função de duas variáveis, tá? Então, imitando exatamente o que era feito lá no nosso cálculo 1, tá? Tudo que foi feito lá, praticamente nós estamos imitando isso aqui. Bom, agora vem uma coisa que é bem chata, né? São as notações, né? Como é que o físico escreve derivadas parciais? Como é que o matemático escreve derivadas parciais? Ah, não, mas o engenheiro químico escreve diferente. Olha, o cara que trabalha com geologia já faz de outro jeito. Então, assim, dependendo do livro, da referência que você vai usar, sei lá, o artigo que você está lendo, a tese que você está olhando. Bom, ou você está com seu orientador, tudo isso vai ser bem relativo, tá? Então é só ver qual é a anotação que o cara está usando, que o autor está usando, e segue normalmente. Então, assim, dependendo do problema, o matemático pensa assim, é mais prático usar fx. O que é que ele está dizendo com fx? Olha, f é uma função que depende das variáveis x e y. A fx é a derivada de f com relação a x. Em algum momento isso é bem mais prático. Por outro, ele está olhando para fy, derivada de f com relação a outra variável, né? Bom, só que tem alguns momentos que trabalhar com equações diferenciais, por exemplo, com várias variáveis, essa notação não fica legal. E aí, trabalha-se com essa notação aqui, ó. É uma notação bem apropriada que aparece nos principais textos e referências de cálculo diferencial, artigos e tudo mais, tá? Então, se z é uma função que depende de x e y, nós temos essa coleção de simbologia aqui, tá? Ó, fx no ponto x e y, alguns autores usam só fx com preguiça, outros só df dx, df não, del f, tá? Esse símbolo é o del. Del f, del x, ou del f
ou del x aplicada na f de xy, ou del z, del x, essa daqui também é muito utilizada, inclusive eu gosto muito, porque em alguns problemas faz referência com a superfície, então é utilizada. Então, ó, eu acredito que as principais notações a serem utilizadas nos livros, que, sei lá, caso vocês devam estar usando outras referências bibliográficas para estudar, são essas aqui, ó. Essas aqui, juntamente com essa, tá? São as três bem utilizadas, tá? Lembrando, todas elas são aplicadas num ponto XY. Aqui é mais por efeito de não sobrecarregar o texto, tá? Que fica muito sobrecarregado com esse monte de X, esse monte de Y, aí o cara vai e omite esse X e esse Y aqui, tá? Então isso é a mesma coisa, mas tem que lembrar que isso tudo é aplicado num ponto XY, tá? Então, fiquem à vontade para usar, por exemplo, numa prova, a nomenclatura que você achar mais interessante para você. Com relação a isso, eu não tenho problema nenhum. Mas eu já estou dizendo que eu utilizo muito essas daqui, tá? São as padrões que eu gosto de utilizar. Essas outras eu praticamente não utilizo, tá? Então, é mais por uma questão de colocar a notação em prática, tá? Bom, para calcularmos as derivadas parciais, tudo o que temos a fazer é nos lembrarmos, a partir da equação 1, que a derivada parcial com relação a x é apenas a derivada ordinária da função g de uma única variável obtida, mantendo-se fixo o valor de y. Então, tá aí uma regrinha para a gente não esquecer mais disso e não errar na hora que for calcular essas derivadas, tá? Por quê? Porque aparece ser confuso na cabeça do aluno, né? É uma função agora que depende de duas variáveis, x e y. Então quer dizer que eu posso derivar com relação a x, mas eu também posso derivar com relação a y. Mas como faz isso? Então, para determinar f com relação a x, ou seja, a derivada de f com relação a x, trate y como uma constante e derive f de xy com relação a x. Que aparecer y, trate como constante. Bom, item 2. Para determinar f e y, trate x agora como uma constante e derive f de xy com relação a y, tá? Então, essa é a regra para a gente não errar na hora de brincar com essas derivadas, tá? Então, tá aí um exemplo para a gente praticar, de modo que a gente não venha se confundir, tá? Então, se f de xy é esse polinômio aqui, eu quero calcular fx, ou seja, derivada de f com relação a x no ponto 2, 1. Bom, primeiro eu preciso calcular a derivada dela em xy, né? Um ponto genérico qualquer. Depois é que eu substituo. Então, derivar f com relação a x é olhar para o y como sendo constante. Então, olhe para o y e quando você olhar para y, já perceba, é constante. Nem me estresso com ele, ele é constante. Então, a nossa função, ela se divide em três pedaços, né? Ela tem x ao cubo, mais x2y3, menos 2y2. Então, a derivada de x ao cubo com relação a x dá quanto? 3x quadrado. A derivada de x ao quadrado y ao cubo com relação a x. Olha, o que tem y é constante. Então, esse y ao cubo é uma constante. Deixei ele aí quietinho. E a minha derivada agora é a derivada de x ao quadrado, que dá 2x. Então, dá 2x. Beleza. Meu terceiro pedaço, ele só depende de y. Ou seja, como o y é constante, derivada de uma constante para mim é zero. Arrumando a casa, isso é 3x2 mais 2xy3. Então, tá aqui, ó. 3x2 mais 2xy3. Essa é a derivada de f com relação a x. Isso tudo para um xy qualquer. Eu agora quero calcular ela no ponto 2, 1. Ou seja, quando o x for igual a 2 e quando o y for igual a 1. Então, isso quer dizer o seguinte, que fx no ponto 2, 1 é a mesma coisa que 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 1 ao cubo. Fazendo essa continha, ó,
16. Bom, de modo análogo, mantendo o x constante agora e derivando em relação a y, nós temos que a derivada de f com relação a y é... Então, vamos lá. Presta atenção aí com calma, que a gente resolve essa guerra, tá? Então, observando, a sua f, ela tem três termos aqui. O primeiro termo só depende de x, ou seja, x ao cubo. E como eu preciso olhar para x como constante e derivar com relação a y, a derivada de uma constante é zero. Então, esse primeiro termo aqui, quando eu for derivar com relação a y, ele é zero. Bom, x2 e y3. x2 é constante. A derivada de y3 é 3y ao quadrado. Logo, sua derivada é 3x ao quadrado e y ao quadrado. O último pedaço, ele só depende de y, e a derivada de menos 2y ao quadrado é menos 4y. Então, tá aqui, ó. A derivada de f com relação a y é 3x2y2 menos 4y. E agora, como é que calcula a derivada de f com relação a y no ponto 2, 1? É só substituir quem tem x por 2 e quem tem y por 1. Fazendo essas continhas, isso dá 8. Então, é assim que a gente calcula as derivadas parciais com relação a cada variável, considerando sempre a outra como constante, ou as outras, né, se forem uma função de 3 variáveis, né? Então, o segredo para entender as derivadas parciais é exatamente esse. Se eu quero derivar f, que é uma função de x e y, com relação a x, basta olhar o y como constante. Se eu quero derivar f com relação a y, basta olhar o x como constante. Então, esse é o segredo das derivadas parciais, tá? Se você colocou isso na cabeça, provavelmente você vai se dar bem. Então, bom, como é que interpreta essas derivadas parciais, né? Então, para darmos uma interpretação geométrica para essas derivadas parciais, vamos lembrar que a equação, né, que a gente vem trabalhando desde o início da disciplina, quando eu falo z igual a f de xy, isso representa o gráfico de f, né, que está no R3, ou seja, é uma superfície. Então, falar de z igual a f de xy quer dizer que o que eu estou fazendo é mais ou menos o seguinte. É encontrar uma superfície. Isso mora no R3, né? O gráfico de uma função de duas variáveis é uma tripla ordenada que mora no R3, tá? Então, eu falar em z igual a f de xy é a mesma coisa que falar nessa superfície, tá? Então, se f de AB é igual a C, então o ponto ABC mora em S. Ao fixar y igual a B, estamos restringindo nossa atenção a uma curva C1, em que o plano vertical y igual a B intersecciona S. Em outras palavras, C1 é o corte de S no plano y igual a B. Então, o que é que vai acontecer, professor? O que vai acontecer é que, dessa maneira, o plano vertical x igual a A intersecciona S em uma curva C2 e as curvas C1 e C2 passam pelo ponto P. Então, é isso que está acontecendo. Ó. Observe que uma vez que eu fixo uma, tem um plano cortando a superfície, e esse plano, ao cortar a superfície, gera uma curva. E ao gerar uma curva, a tangente nessa curva, ela é uma das derivadas parciais, tá? Observe que a curva C1 é o gráfico da função g de x, que é igual a f de xb, de modo que a inclinação da tangente T1 em P é g' de A, que é igual a f de x. Por outro lado, a curva C2 é o gráfico da função g de y, que é igual a f de A, y, de modo que a inclinação da tangente T2 em P é g' de B, que é igual a fy de AB. Então, o que está acontecendo é que uma vez que eu fixo uma variável, eu crio uma curva na superfície, e aí eu consigo calcular a derivada e a reta tangente daquela curva. Agora, fixando a outra, aparece outra curva e aparece outra tangente, de modo que o que você está fazendo é que na superfície, um certo ponto da superfície, tá aqui o ponto, você, nesse ponto, vai ter duas derivadas, e essas duas derivadas você consegue encontrar duas retas tangentes. É a tangente T1 e a tangente T2. Uma com relação a x,
a outra com relação a y. Então, é isso que está acontecendo, tá? As derivadas parciais de f em AB são inclinações das retas tangentes a C1 e a C2. Então, essa é uma interpretação geométrica do que essas derivadas parciais estão nos calculando, tá? Então, as derivadas parciais f de x em AB e f de y em AB podem ser interpretadas geometricamente como as inclinações das retas tangentes no ponto P, ABC, aos cortes C1 e C2 de S, nos planos y igual a B e x igual a A, tá? Então, como vimos no caso da função umidex, as derivadas parciais podem ser interpretadas como taxas de variação. E se z é igual a f de xy, então del z, del x representa a taxa de variação de z com respeito a x, quando o y é mantido fixo ou constante. Da mesma forma, del z, del y representa a taxa de variação de z em relação a y, quando o x agora ele é mantido fixo. Então, é assim que a gente vai brincar daqui para frente, tá? Vai enxergar z como sendo uma função de x e y e vai trabalhar com essas derivadas, tá? Agora a nossa brincadeira é explorar essas derivadas parciais, tá? É algo muito importante quando se trata de cálculo vetorial, tá? Bom, então tá aí um exemplo para a gente melhorar a nossa interpretação. Então, se f de xy é dado por essa expressão, 4 menos x2 menos 2y2, primeiro ele pede para você determinar a fx de 1, 1 e a fy de 1, 1. E interpreta esses números como inclinações. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é pegar a minha f de xy, ela por sua vez é 4 menos x2 menos 2y2, e eu vou em busca da fx, a derivada de f com relação a x. É olhar para y como constante. Derivada de 4 é uma constante, dá 0. Derivada de menos x2 com relação a x dá menos 2x. E a derivada de menos 2y ao quadrado com relação a x, isso é 0, né? Porque y é constante. Então, fx foi menos 2x. Agora, a derivada de f com relação a y. Com relação a y, basta olhar para o x como constante. Então, derivada de 4, que é uma constante, isso é 0. Derivada de menos x ao quadrado, como x agora eu olho como constante, isso também dá 0. E a derivada de menos 2y ao quadrado é menos 4y. Então, encontrei as derivadas parciais. O que eu preciso fazer agora é calculá-las nos seus respectivos pontos, né? Então, a f de x no ponto 1, 1 é menos 2x. Para x igual a 1, isso dá menos 2. A fy no ponto 1, 1, ela é menos 4y, fazendo y igual a 1, isso dá menos 4. Então, tá aí, encontramos as taxas de variação, ou as derivadas parciais, e agora vamos tentar ver sua interpretação, né? Como é que isso está variando. Então, o gráfico de f, se você prestar atenção, isso é um paraboloide, e o plano vertical y igual a 1, ele intercepta na parábola z igual a 2 menos x ao quadrado e y igual a 1. Quando você faz isso, você consegue perceber que você tem o seu paraboloide, pega o plano, esse plano aqui, y igual a 1, quando ele faz o corte no seu paraboloide, isso gera uma parábola, que é essa parábola aqui, né? Que é essa parábola, e o que você fez com fx no ponto 1 igual a menos 2 foi calcular o coeficiente angular, ou a inclinação, da reta tangente nesse ponto. Então, foi isso que você fez. Uma vez que você tem esse coeficiente angular e você tem o ponto, você pode encontrar a equação dessa reta tangente, caso você queira, né? Caso seja do seu interesse, tá? Então, é praticamente isso que está acontecendo. E a outra derivada? Olha, a outra derivada agora é olhar para o plano x igual a 1, e quando x for 1, o que nós temos agora é essa parábola, z igual a 3 menos 2y ao quadrado, e a inclinação da reta tangente nesse ponto é menos 4. Então, agora é o contrário. Quando x for 1, nós temos esse plano, cortando o seu paraboloide, gera uma parábola, e nesse ponto nós temos uma reta tangente, cuja sua inclinação é menos 4. Então,
Geometricamente, o que acontece para duas variáveis é isso, tá? As suas derivadas parciais medem as inclinações ou as taxas de variações com relação a aquelas direções tangenciais, tá? Bom, se a minha função for de mais de duas variáveis, ou seja, tiverem três, a brincadeira é a mesma, tá? Não tenho o que inventar, não. Por isso que se você aprendeu para duas, vai aprender para três, para quatro, para cinco, quantas forem necessárias, tá? Então, quem é fx? Olha, fx é f de x mais h, yz, menos f de x, yz dividido por h. Professor, ainda não estou entendendo. Se eu quiser essa fy, olha, a fy, ela é o limite quando h tender a zero. De quem? É f de x, agora é y mais h, z, menos f de x, yz, dividido por h. Professor, suponha que agora eu quisesse a fz. Tá bom. Então, suponhamos agora que você quer a fz. Então, é a mesma brincadeira. Vamos lá, imitar. O h agora sai do y e ele está onde? Em z. Então, z mais h dividido por h. Então, essa brincadeira, nós conseguimos levar ela para duas, três, quatro, N variáveis, quantas variáveis a gente quiser, tá? Então, lembra de algo que eu tinha comentado no início do curso, né? Se Z é uma função de duas variáveis, quando a minha F agora depender de x, y, z, eu já gastei o Z, eu vou ter que chamar ele de W, tá? Então, tá aqui, ó. Se a sua função for de três variáveis, eu chamo de W, uma F de x, y, z. Consequentemente, eu consigo calcular fx, fy, fz ou del w, del x, del w, del y, del w, del z, tá? Mesma simbologia para representar derivadas, tá? Então, em horas é mais conveniente fazer assim, em outros momentos é mais conveniente fazer assim, tá? Vocês vão perceber isso no decorrer da brincadeira, tá? Então, essa f de x pode ser interpretada como a taxa de variação de w com relação a x, só que agora o y e o z são mantidos fixos, tá? Para derivar com relação a x, olha para y e z como sendo fixo, tá? Isso constante. Entretanto, não podemos interpretá-la geometricamente. Por quê? Porque o gráfico de uma função f no espaço tridimensional é algo que mora no R4, né? Tem 4 dimensões, ou seja, nós perdemos a visualização para um gráfico de uma função de 3 variáveis. Não dá para fazer isso, né? Então, em geral, se a sua função u for uma função de n variáveis, a sua derivada parcial em relação à iésima variável, a uma certa xi, é a tomar o limite da f, onde na iésima variável você vai fazer o xi mais h e dividir tudo isso por h menos a sua f, né? Então, repetindo o que apareceu anteriormente, temos essas nomenclaturas para representar derivadas parciais: del u, del xi, del f, del xi, fxi, fi, esse d maiúsculo e f, ou seja, tem uma porrada de nomenclatura para essas coisas, tá? Então, essas aqui são mais clássicas de serem utilizadas, ou essa aqui, tá? E essas outras aqui eu confesso a você que em geral eu não utilizo isso, tá? Isso aqui para mim não, no momento não faz sentido. Mas se vocês forem olhar algumas literaturas, sei lá, que apareçam no decorrer do curso de vocês, ou em algum trabalho, numa iniciação científica, sei lá, o que vocês estejam fazendo, essas nomenclaturas podem aparecer e lembrem, é derivada, é uma linguagem que tem para derivada, tá? No momento a gente não trabalha com ela, mas existem literaturas que isso vai aparecer, tá? Bom, então, tá aí um exemplo. Eu tenho a minha função f de x, y, z, a f de x, y, z,
ela é igual a E elevado a XY ln de Z. Então, eu quero encontrar suas derivadas parciais. Então, se você observar, W é uma função que depende de 3 variáveis. Isso significa dizer que eu posso encontrar del W, del X, del W, del Y, del W, del Z. Ou, pela linguagem mais simples nesse momento, fx, fy, fz. Então, e aí? Como calcula essas derivadas, né? Como calcula essas derivadas? Então, vamos para a primeira. Calcular a derivada de f com relação a x é a mesma coisa que observar para a sua função e dizer assim, olha, ela é uma função que depende de 3 variáveis, x, né, x, y e z. X, y e z. E eu quero calcular a derivada de f com relação a x. Então, o segredo foi, olha para y e olha para z como constante. Então, y e z, olha para elas como constante. Esse é o segredo. Então, ln de z, constante, nem mexo nisso. E elevado a xy, olha para o y como constante. Então, quem é a derivada de e elevado a xy com relação a x? Olha, pela regrinha que eu aprendi lá no cálculo 1, é e elevado a xy vezes a derivada do que está dentro. Ó. Quem é a derivada de xy com relação a x? Olha, é y. Vezes o ln dizer que era uma constante. Né? Se tem uma constante vezes a função, retira a constante, deriva a função e depois multiplica. Né? Ou seja, se você tem uma constante vezes a função f de x e você queria derivar, isso era constante vezes f' de x. Né? Então, como o ln dizer era constante, eu já retirei ele, ele vai aparecer de qualquer jeito na derivada, porque ele é uma constante. E a derivada, para vocês relembrarem, a derivada de e elevado a, por exemplo, 3x, a derivada disso era, repete isso, vezes a derivada de 3x, né? Isso era e elevado a 3x, vezes a derivada de 3x dá 3. Então é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que o y agora para mim é a constante. Então, a derivada de e elevado a xy é e elevado a xy vezes a derivada de x vezes y com relação a x. Então, essa derivada da y, tá aqui. Vezes o ln de z. Então, a primeira derivada, a fx, já calculei, tá aqui, ó. Arrumando a casa, isso é y, e elevado a xy, ln de z. Então, tá aqui, ó. Se você pensar rapidinho comigo, vai dizer assim, olha, a fy é a mesma coisa, né? A derivada de e elevado a xy com relação a y é olhar para x e olhar para z como constante. E a derivada dessa exponencial é e elevado a xy, a derivada de xy com relação a y dá x, e o ln de z por ser constante repete, né? Então, arrumando a casa, isso é x, e elevado a xy, ln de z, tá? Então, tá aqui. Bom, e agora? E agora falta a derivada com relação a z, né? Olha, com relação a z, eu preciso encarar a minha x e a minha y como constantes. Então, vamos lá, né? Essa é a regra, né? A fz é olhar para x e y como sendo constante. Beleza. Então e elevado a xy está aqui. Isso tudo para mim é uma constante. Então quem é a fz? Repete essa constante, vezes a derivada do ln de z com relação a z. Eita, poxa. Derivada do ln de z com relação a z. A derivada do ln de z, tá? Vocês devem estar lembrados, né? Vou botar x só para vocês não esquecerem. A derivada do ln de x com relação a x é 1 sobre x, né? Então,
Isso é e elevado a xy vezes a derivada do ln de z é 1 sobre z. Ou seja, a derivada de f com relação a z é e elevado a xy sobre z.